Boa noite, boa tarde, irmãos. Boa tarde. Aleluia. Queridos, eu e a Fran tava assim, não, você prega, não, você prega, não, você prega, você prega. Falei, então tá bom, vamos pregar nós dois. Vamos pregar nós dois, então. Não, verdade. Esse aqui é o tema da mensagem? É. Uau! Eu não avisei a turma da mídia. É porque Eles eram assim, vai ó, ser junto e você deu um misturado. tema e eu dei um tema assim. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar o tema dela e depois o meu tema, tá? O tema da Fran é o poder da entrega. Simples assim. Pronto aí, ó. Tá bom? Obrigado, filha. Amém. Olha só. Eu acho muito poderoso quando você prepara algo, né? E você chega na igreja, confirma aquilo, né? O louvor, ainda que o louvor acaba dando pitaco, né? Mas a palavra de oferta e as orações vão confirmando aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração para ministrar. E eu queria começar com um texto que está em Filipenses capítulo 3, versículo 7, que diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio ou como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Queridos, esse texto aqui, falei, amor, o que nós vamos falar com a igreja? Se for pregar uma palavra normal de esboço, vai ficar muito com tom de despedida. E eu não quero isso. Porque mais um outro texto que nós vamos ler daqui a pouco, vocês vão ver que não é essa a ideia. Porque nós somos uma igreja que tem algumas características, amém? Específicas. Nós temos o cerne, né, amor, da Paz Church. Nós temos o DNA da Paz Church. Nós temos a coluna vertebral da Paz Church. Brasil. Paz Church, que foi fundada pelos missionários Melvin e Catarina Uber. Nós temos esse DNA. E se a gente for plantar uma igreja em Saturno, vai ser esse DNA que a gente vai levar. Em Marte, vai ser esse. Mas a estrutura do corpo que se criou em volta dessa coluna vertebral, ela tem as suas peculiaridades. E o pastor Abe ama isso. Ele quer que as igrejas tenham isso. O DNA é o mesmo, a estrutura óssea é a mesma, a coluna vertebral é a mesma. O que é isso? Tadel, discipulado, life group, culto de celebração. Não é um padrão formatado de culto, mas é uma característica específica de culto, ministérios e tudo. Isso é o corpo, isso é a igreja Paz Church. Mas todas elas têm, mas eu quero falar de nós porque nós podemos falar, e porque fomos eu e minha esposa e meus filhos e a minha família e a família da Fran que nos ofertou, que fundou essa igreja, do zero. Ela existe desde o seu início, e eu posso falar dela como ela pode falar de mim. Esse tipo de DNA que eu acabei de ler para vocês, que eu considero perda por causa de Cristo. O que é perder para Cristo? O que é você perder para Cristo? O nosso chamado, meu, da minha esposa, especificamente é um chamado ministerial, é um chamado para a igreja. A nossa vocação é ligado ao ministério da igreja, sacerdotal mesmo. Outros podem não ser isso. Pode ser o ministério deles é ser professor. O ministério pode ser um advogado. Pode ser um cientista.
ou um empresário muito bem sucedido. Pode ser esse o dom que Deus deu, o chamado que Deus tem. Mas invariavelmente, independente do chamado, esse versículo aqui, que nós vemos Paulo ensinando a igreja de Filipos, ele é fundamental para todos nós. Existe, e isso aí é uma busca da minha esposa, uma busca minha, e eu quero e estou gerando no coração dos meus filhos naturais. Nós geramos no coração dos nossos filhos espirituais o quê? Nada se compara a conhecer Jesus. Nada se compara à sublimidade de imaginar que existe em Deus algo que nós ainda não conhecemos, mas Ele quer revelar. Tem nada mais poderoso que isso. Então, para que a gente possa viver isso aqui, a ponto de olhar para o que a gente sabe, o que a gente estudou, o que a gente construiu, o que nós temos, o que nós compramos, o que nós produzimos, tudo como esterco. Como assim? Comparado ao conhecimento de Jesus. E o DNA dessa igreja tem o querer conhecer Jesus. Existe, a Fran me lembrou a palavra que eu queria orar pelo Alex ontem, não vinha a palavra, mas o que gera uma visão para uma igreja é uma necessidade no coração de Deus de suprir algo na terra. Mas como que ele faz isso com o ser humano? Ele segura essa, Alex. Ele gera uma inconformidade, o cara fica inconformado. Eu não consigo admitir isso, eu estou inconformado com isso. E Deus começa a incendiar um fogo no seu coração. Por isso eles ouvem desde os primeiros GDs. Come be the fire inside of me. Chegavam no GD lá em casa, o Bergagel lembra, eles ouviram várias vezes, chegaram lá em casa para GD, e essa música estava lá rolando, e o manto, e o fogo, e a glória, e o negócio não acontecia, por quê? Porque nós estava tudo chapado. Não ia ter GD, não ia ter comes, bebes e palavras, não, nós estamos no fogo. Nós estamos chamando o Senhor, venha ser o fogo dentro de mim, venha ser a chama em meu coração. Para quê? Para quê? Para que esse fogo que tem dentro do meu coração, dentro do nosso coração, venha suprir essa carência. Não é carência de emocional, de Deus não é carente emocional, irmão. Essa carência de Deus tem de ver o caráter dele colocado na terra, implantado no coração dos homens, e eles voltarem para Deus. Vocês estão me entendendo? Esse versículo é entender o seguinte: nada se compara a ter mais de Jesus. Você pode ter riqueza, você pode viajar o mundo todo, você pode falar 400 línguas, você pode tudo naquele que te fortalece. Mas nada pode ocupar o lugar de conhecer Jesus. Amém? Antes dela entrar, e eu posso falar dela sobre isso. A palavra de Deus fala assim: não seja a sua boca que te vanglorie, né? Mas eu posso falar da Fran. Porque eu nunca, e as discípulas dela que estão aqui, e as que conhecem ela há mais tempo, de perto sabem, eu nunca vi a Fran fazer algo com os seus discípulos, com as suas discípulas, com a igreja que fosse a vontade dela. Nunca. Eu nunca vi a Fran batendo o pé porque ela queria algo, não. Nunca. Porque ela acha, porque eu penso, nunca. Eu sempre vi minha esposa, se não está certo, se não está de acordo, ela ia para os pés do Senhor e chorava, orava, declarava, sentia dores, gemia naquele quarto de oração. E até hoje é assim. Hoje nós temos essa estrutura toda. Hoje nós temos tudo isso daqui para a glória de Jesus. Hoje vamos usufruir de um crescimento avassalador, porque a estrutura foi feita. O caminho no meio do mato foi aberto. O rio no ermo veio. O caminho no deserto foi feito. Mas com esse tipo de DNA. Gente que não tem nada mais valioso do que Jesus. E esse é o exemplo que vocês têm nessa mulher aqui. Eu posso falar dela. Amém? Your turn. Tito,
2, 13 a 15 diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Atos 20, 35. Todos vós, mostrando em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. O Senhor, desde o início, entregou. O Senhor, desde o início, Ele nos fez. Ele se entregou. Ele formou a terra. Dele saiu a voz que formou a luz, que formou o firmamento. Dele saiu o amor pelo qual Ele formou os animais, a terra e tudo que há nela. Dele saiu a criatividade para formar o homem. Dele saiu o Espírito que nos trouxe a vida. Dele saiu o amor que nos adotou como filhos através de Cristo Jesus naquela cruz. Mesmo nós temos errado, pecado ou abandonado, virado as costas para Ele, Ele mais uma vez, depois de nos ter formado, depois de nos ter gerado, depois de ter entregue tudo, Ele mais uma vez entregou tudo por nós. Mais uma vez Ele entregou. Quando os nossos patriarcas, os heróis da fé, que é falado na Bíblia, né, podemos falar de Abraão, podemos falar de Davi, podemos falar do próprio Salomão, podemos falar de Jacó, de Israel, né? Podemos falar de José, pai de Jesus. Quantos homens, quantas mulheres. Podemos falar de Maria, sim, a mãe de Cristo, que viveu e entregou o seu filho. Podemos falar de Sara, de Rebeca. Todos, em todo tempo, entregaram. Antigamente, os cultos, eles não eram assim: vai e receba a sua bênção. Não, vai e entregue o seu culto, vai e entregue a sua oferta. O culto todo, 100% do culto era entrega. Entregue a sua oferta, entregue a sua vida, era entrega. Mas muitas vezes hoje, nós estamos pensando, sentindo, escutando, que nós devemos ir e receber, e receber, e receber, e receber, sem nenhuma responsabilidade em entregar. Sem nenhuma responsabilidade de nos preparar para entregar. Muitas vezes a gente vê na vida dos crentes nenhuma preocupação para ir ao culto, nenhum tipo de preparo para receber a palavra de Deus. Muitas vezes os crentes passam a semana inteira vivendo a sua própria vida, do seu próprio jeito, e chegam às vezes no culto também de qualquer jeito, esperando que o Senhor simplesmente dê, entregue. Mas sem reconhecer que Ele já entregou tudo. Sem reconhecer, sem entender que Ele já entregou tudo. E entregou tudo de novo. E Ele continua entregando tudo. Ele não reteve nada. Quando o Senhor, Ele se dá por inteiro, Ele se dá por completo. Mas muitas vezes, nós, eu e você, nos damos pela metade, nos entregamos pela metade. Ou nos entregamos de qualquer jeito. Se nos entregamos, quando a pessoa vem para o culto e só quer receber. E fica tão bravo com Deus porque não recebeu o que queria.
não recebeu da forma que queria, não recebeu no tempo que queria, não recebeu. Porque entende que o evangelho é só receber. Mas a palavra de Deus, ela é clara desde o início. É melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Como Michel falou, quando o Senhor nos chamou, não que a gente já seja os bons nisso, né, amor? Ou já esteja 100% já. Não que já tenha alcançado, mas estamos correndo essa carreira, né? Quando o Senhor nos chamou, Ele nos falou sobre entrega. Quando Ele nos chamou, Ele falou que seria importante e que seria vital entregar tudo. Entregar tudo. Não teria como começar, não teria como andar com Ele de verdade sem entregar tudo. E nós escolhemos obedecer e nós escolhemos caminhar esse caminho, entregando tudo. Entregando tudo. Eu sei, o meu marido, ele não é um homem irresponsável. Ele ama e cuida da sua família. Ele ama e ele zela pelo bem dos seus, da sua casa. Mas por isso eu sei o quão difícil para ele foi tomar essa decisão. Mas eu também sei que ele sempre soube que era o caminho correto e que era a coisa certa a ser feita. Porque um sacerdote entende isso, que ele mesmo sozinho não consegue cuidar da sua família, mas Deus cuidará. E desde sempre ele entregou tudo, entregou as nossas vidas e entregou o nosso caminho para que a gente pudesse caminhar dessa forma, caminhar com o Senhor Jesus. Diante daquilo que o Senhor tinha para nossas vidas. Se entregando, amando e mesmo que fosse menos amado, se gastando e se deixando gastar. Desde o início foi sempre assim. Para quê? Para poder conhecer ao Senhor, para poder conhecê-lo, para poder estar com Ele, largando tudo para poder ganhar Cristo, perdendo a sua vida para poder ganhar a vida eterna junto com Cristo, com Ele, entendendo que tudo é por Ele, para Ele, que sem Ele nada nós podemos fazer, nada nós podemos fazer. Sabe, ontem no culto eu até falei um pouquinho, né, sobre o quão importante é entregar. João 15:13 diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida a favor dos seus amigos. E Jesus fez isso por mim e por você. Ele entregou tudo por amor a nós. E quando nós decidimos seguir a Jesus, nós precisamos entender o que isso de fato significa. Quando eu quero seguir alguém, eu vou seguir os seus passos, eu vou seguir o seu exemplo, eu vou seguir o seu ensino, eu vou seguir o seu propósito. Então, quando eu e você entendemos que queremos seguir a Cristo, nós precisamos entender quem nós estamos seguindo, como nós devemos segui-lo, observando o seu exemplo de vida, e aqueles que seguiram ele, observando o exemplo das suas vidas e o fim das suas vidas e a forma com que eles caminharam. E não tem uma Bíblia nova. A Bíblia nova que vai vir é do anticristo, não leia ela. Mas a Bíblia que existe, a palavra que jamais passará, a palavra de Cristo Jesus, foi, é e sempre será a mesma. E a palavra é: dar é melhor do que receber. Seguir a Cristo é entregar. Servir a Cristo é morrer para essa vida, para ganhar Cristo. É simples assim. Simples assim.
Não tem o que nós inventar, o que nós enfeitar. É isso, é simples. E o Senhor Jesus, Isaías 53:11 diz assim: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, como o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará para si. O Senhor Jesus, Ele entregou tudo, porque Ele sabia do fruto que Ele colheria. A alegria que lhe estava proposta, que é você aqui hoje. E aqueles que você trará. Sabe por quê? Porque você não vai ter mais a sua vida por preciosa. Porque você vai ser um inconformado de ver que tem uma cadeira vazia, que tem um espaço ainda na igreja. Não pode ter espaço nessa igreja. Tem que estar tão apertado todos os cultos aqui. Por quê? Porque a cidade está sendo salva. Porque você está inconformado com as coisas desse mundo. Porque você foi transformado pela renovação de Cristo Jesus, a sua mente, o seu coração. Não foi feita uma lavagem cerebral, não foi lavado cabeça, a alma, foi lavado tudo. Você foi purificado, você foi santificado, você foi transformado por amor ao Senhor Jesus. E agora você, assim como Cristo entendeu, que o melhor é dar do que receber, que o poder da entrega é tão poderoso. O poder da entrega é real. Porque, como eu falei ontem, e o Senhor tem falado isso, o meu coração não é apenas eu e Michel que entregamos. Mas hoje, os nossos pais estão nos entregando novamente. Minha sogra, meu sogro, minha avó, meus pais, o Pedro, né, mais uma vez, mesmo sem saber exatamente, vocês estão ofertando, vocês estão entregando. Eu tenho escutado que nós estamos entregando e nós estamos enviando nossa melhor oferta, nós estamos entregando nossa melhor semente, e você acha que o Senhor ficará devedor disso? Jamais, não ficará. Por quê? Porque entregar é melhor do que receber. Entregar é melhor do que receber. E o Senhor entregou e continua entregando, porque Ele sabia que Ele colheria. E quando Ele te viu entrando por essa igreja e entregando a sua vida a Ele, Ele olha e diz: valeu a pena. Valeu a pena. Quando você fala, assim como eu vi meu esposo fazer, e levando todos nós juntos, né, eu, meus filhos juntos, dizendo: sim, Senhor, eis-nos aqui, envia a nós, nós iremos, Pai, nós proclamaremos a sua palavra, nós seremos os seus enviados, Senhor, por onde o Senhor quiser nos mandar. É assim. Quando Ele ouvir isso de você, uau, mais uma vez Ele dirá: valeu a pena. Valeu a pena, porque o meu povo está entendendo, o meu povo está vivendo aquilo que está no coração. Eu amo aquele louvor do Judson que a gente gosta muito de cantar, né, amor? Que fala assim: se você pedir para o Pai mostrar o coração dele, Ele vai te mostrar. E o coração dele bate por almas. O coração dele bate por almas, bate por almas. E a palavra de Jesus, o seu evangelho e o próprio Cristo, Ele se fez simples. Simples. Ele se fez simples. Para que nenhum de nós possa dizer: é difícil, é complicado demais.
mas para que todos nós possamos saber e dizer: eu consigo, eu digo sim. Eu escolho entregar a minha vida por amor a Jesus, não só no momento, não só num dia, mas todos os dias da minha vida eu decido entregar minha vontade, entregar meu querer, entregar meus dias, morrer para alcançar a Cristo. Em nome de Jesus, essa igreja nasceu assim, caminhará assim, e prosseguirá sempre assim. Por quê? Por causa de mim, do Michel, por causa do Alexis? Não, porque Cristo estabeleceu assim. E assim é a igreja dele. Aí assim permanecerá. E essa é a igreja que o inferno não pode deter e não pode vencer, que já venceu. Essa igreja já venceu. Em nome do Senhor Jesus. Atos 20, versículo 18 a 24, na revista corrigida diz assim: e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo este tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Como nada de que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Uma das coisas que esse texto aqui é um rema na minha vida, rema, é aqui, ó, testemunho do Evangelho da graça de Deus, ponto, acabou. De nada tenho por valiosa minha própria vida, contanto que cumpra com alegria o chamado que recebi do meu Senhor Jesus Cristo de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus, ponto. É uma coluna de sustentação da minha vida, é uma coluna de sustentação de tudo o que eu sou, o que eu vou ter, o que eu não tenho, o que eu tenho, o que não interessa, tudo na minha vida está sobre esta coluna. Tum! Minha esposa sobre essa coluna, meus filhos sobre essa coluna. Essa igreja foi construída, criada, trabalhada, muito trabalhada, chorada, sofrida, esfaqueada pelas costas, sobre esta coluna. Tum! Tentações vindo dos religiosos, provações, traições, falácias, gente que até hoje não gosta de mim, da minha esposa, da minha família, gente que até hoje não aceitou a cura que nós, com lágrimas, tentamos ministrar, estão sobre essa coluna. De nada tem a minha vida valiosa para mim mesmo. Por quê? Porque existe algo de maior valor, que é o que norteia, e se o Alex e a Thaís permitirem, vai continuar norteando, porque é uma decisão deles agora. Sempre será a administração do Evangelho da graça de Deus. O testemunho, não é a administração. O texto fala testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, esse tipo de escolha, ele leva a nós a entender e colocar num cálculo o que tem valor. O que tem valor para mim? O que tem valor para você? A minha mãe, né, ela vai fazer 70 anos no ano que vem, ela não está bem de saúde, ela está bem ruinzinha de saúde, na verdade. Eu estou perdendo.
Porque eu estou tendo que deixar. Na época, toda a segurança financeira que nós podíamos ter para fundar a igreja, nós tivemos que perder. Não, mas não perdeu. Não, a gente não pode romantizar, irmãos. Você tem essa caneca. E para você viver isso aqui, você tem que deixar essa caneca. Sem essa caneca, para você viver isso aqui, você tem que deixar a caneca. Você perdeu a caneca. É simples assim. Não, não perdeu. Aí romantiza. Não, não tem romance. Perdeu. Não é mais para você. Perde. Então, o que norteia a nossa igreja, essa essência, não temos valor, não temos nada por. Jesus é mais, Jesus é mais. Tudo como esterco comparado com o conhecimento de Cristo. Quando você conhece Cristo, Ele te dá um chamamento, Ele te dá uma visão, Ele te dá um propósito, e esse propósito precisa ter mais valor. Ele precisa ter mais valor. Para você não ficar em crise. Pastor, então eu tenho que largar tudo que eu tenho, vender minha empresa, vender minhas coisas e fazer igual a você e para o outro lado, não. Essa é uma desculpa que você tem dado para você há muito tempo para poder suportar a tua fragilidade de viver o Evangelho. O teu medo de viver o Evangelho. Porque você sabe que nós nunca pregamos isso nesse altar, nunca. Na verdade, uns 2, 3 anos para cá, nós já até ensinamos que é o contrário. Quanto mais rico você ficar, quanto mais dedicado ao seu trabalho, quanto melhor você fizer tudo isso em Deus, com Deus, para Deus, mais abençoado você vai ser. E mais a igreja será abençoada também. Por quê? Porque você se tornou uma pessoa generosa. Então, nada tem uma vida valiosa. E aqui, meus irmãos, o texto fala: nada considera minha vida valiosa. Paulo não tinha esposa, não tinha filhos, certo? Nós temos esposa, eu tenho esposa e tenho filhos. E aí vem uma pergunta: eles são mais valiosos para você do que o propósito de Deus? Não. Não. Eu vou te explicar por quê. Para mim pega essa parte. O que mais aperta o meu coração, que me faz recorrer à graça, que me faz correr para os pés do Senhor, porque eu entendo que eu sou pai dos meus filhos, eu preciso ensiná-los, amá-los, cuidá-los, protegê-los, mas não mais do que Deus. Às vezes eu vejo pais e mães querendo ser Deus na vida dos filhos. Aí cresce, fica grande e ainda é chamado de criança, de meu bebê. Isso é a prova concreta de que Deus não consegue cuidar dos filhos, é a própria pessoa que está cuidando. Mas calma aí, que não é bronca, tá? Quando eu vejo aqui no culto das 20, porque pelo visto o povo vai vir tudo no culto das 20, eu não tenho que puxar essa cadeira para cá, botar a cadeira lá no fundo. Eu imaginei que fosse acontecer isso. Eu só não queria cortar a brisa de vocês, mas eu sabia que ia acontecer isso. Porque é difícil, mudar o horário de culto é difícil. Olha só, tem aqui, ó, 100 e poucos adolescentes e jovens aqui na frente, cantando, pulando. E quem entra no meio com lágrimas, com as mãos levantadas, orando, olhando para os amigos, adorando, está ali no meio do fogo, o Israel Emanuel, que foram criados. O Emanuel foi gerado no meio do fogo, no meio do fogo. E lá onde nós vamos, eles vão ser a fonte do fogo. É diferente. É bem diferente de você estar no fogo e você ser a fonte do fogo. O Alex vai sentir. Uma coisa é você estar debaixo da sombra. Outra coisa é você fazer sombra. É bem diferente. O que mais me pega isso? E alguns dias atrás, eu estava lá olhando, falando com o Senhor, olhando eles aqui, Senhor, como é que vai ser e tal. Eu sempre faço aquela pergunta: Deus, se fogo vai estar lá? E sempre alguém fala. E eu estava aqui, olhei para eles ali adorando, com a mão para cima, sabe, gerando, vendo Israel no ministério dele ontem, vendo o Mano no ministério dele, porque o Mano é o cara estrutural, é o apostólico, raiz daquele menino, e o Israel fluindo no profético dele, falando: Israel, Alex, cuida como você fala, mas fale. Mas fale. Aquilo foi muito de Deus, né? E vendo tudo aquilo, e às vezes vejo ele aqui, o Espírito Santo bem assim: não se esqueça que quem faz o fogo sou eu, e quem faz o rio sair sou eu. Sou eu que cuido sempre. Você me entregou eles. Eu lembro até hoje o dia que eu entreguei eles.
Eu estava lá na aba. Tinha uma equipe de missionários fazendo aquela tal de cobertura vinda que eles faziam, era muito poderoso. E eles estavam sendo chamados já. E olhar para mim, para o que eu tinha, para o que eu sei, porque alguma coisa que, sei lá, o que eu tenho. Eu não queria nem ter vindo para o Brasil, o que eu estou fazendo aqui. Na verdade, eu não queria ter vindo quando eu vim. Aí eu fui lá, alguns já ouviram, fui lá no canto, como se fosse aquele canto ali. E lá na porta tinha um irmão que estava na recepção, profeta daquela igreja. Eu me deitei e eu estiquei minhas mãos, botei no chão, estiquei minhas mãos para cima em sinal de entrega, de rendição, assim com as palmas para cima. Eu falei: Senhor, eu não posso tirar minha roupa aqui, mas é como se eu tivesse pelado, tá? Lógico que a gente tira a roupa da igreja, né, irmão? E aí eu falei assim: Senhor, eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho é a minha esposa e os meus 2 bebês, porque eles eram bebês literalmente. O Emanuel praticamente recém-nascido e o Israel mal tinha 2 anos. São eles. Então eu te entrego eles. Não tenho nada mais de valioso, Senhor. O que eu tenho de valor é isso. E eu te entrego. Eu ali, falando com Deus em lágrimas. Se eu não me engano, não foi no tempo do Antônio Cirilo, foi nessa cobertura vinda mesmo. O cara que estava lá na porta veio. Irmãos, escute esse testemunho. Não para você olhar o que eu fiz, mas para que você possa se espelhar no fim da fé que foi gerar e falar aquilo. Esse é o texto, esse é o princípio bíblico. Observe a fé dos seus líderes e imite a fé deles. Observe a vida deles e imite a fé deles. Aquele homem veio, se ajoelhou no meu lado, botou a mão nas minhas costas, foi no meu ouvido e falou assim: o Senhor recebeu o que você acabou de entregar para Ele. Eu falei: meu Deus do céu. É simples. De nada tem a minha vida valiosa. Nada é valioso comparado ao testemunho do Evangelho. Outro texto, para nós ir para o final. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 14, nós lemos assim: eis que estou pronto para pela 3ª vez ir ter convosco, e não vos serei pesado. Pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Uau! Lembra quando Paulo fala assim aos filipenses também? Não, aos tessalonicenses. Ele fala assim: eu quero muito ir com vocês, mas eu não tenho quem enviar. Porque todos os outros pensam em si, pensam nos seus próprios interesses. Mas Timóteo eu posso enviar, porque Timóteo pensa em vocês. E aqui Paulo fala assim, está falando, aqui você vê o ensino que Timóteo tinha. Pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Escuta isso aqui, vocês, meus discípulos, ouviram várias vezes isso daqui. A vós, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais entesourar para os filhos. Eu e a Fran entesouramos para vocês. Eu e a Fran entesouramos. Pastor, como assim tesouro? Irmão, se o teu olhar só olha para a terra, o problema é teu. O nosso olhar está lá no céu. Afinal, acabamos de cantar. E Ele virá soberano. E o que Ele traz? A música canta, Ele traz consigo a sua recompensa. É lá. Esse tesouro que a gente fez. É esse tesouro que tesouramos. Não são as coisas que se perecem, não são o que eu tinha, que eu tenho, mas e sim aquilo que nós perdemos e ganhamos por causa do que nós perdemos. Cristo, o conhecimento de Cristo. Eu não tenho valor, eu não quero isso aqui não serve para mim, porque eu quero conhecer a Cristo. E isso foi entesourado nessa igreja. Esse é o tesouro. Não é vocês que fazem isso para nós, é nós que fizemos isso para vocês. Essa é a função de um pai e de uma mãe. E aí ele continua: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado por vós. Quem que ama alguém que permanece não amando a pessoa que o ama? Me responde.
Quem faz isso? Sério, gente, é fácil responder. Quem que mesmo não sendo amado, continua amando? O que eu estou querendo falar com esse versículo aqui, a aplicação para nós hoje é o seguinte: não somos mais nós que vivemos, mas Cristo quem vive em nós. A gente só vai conseguir amar essas pessoas lá fora se nós permitir o amor de Jesus amá-la. Porque se for o nosso, nós queremos recompensa. Nós queremos algo em troca. Nós queremos que a pessoa mostre algum tipo de reação ao amor. Não. O amor de Jesus, ele é incondicional e nós devemos amar incondicionalmente. Pastor, mas tem pessoas que você desistiu, tem pessoas que você não conseguiu terminar. Isso não quer dizer que eu não os amo. Isso quer dizer que quanto mais eu os amei, menos ele fui amado por eles. E não importa. E não importa. Porque eu me gastarei e me deixarei gastar por amor dessa alma, e que se lasque o que estiverem pensando. Eu vou continuar amando. Eu vou continuar amando aquela pessoa que te ama, que se dedica, que te tenta, tira do poço de lamaçal e depois anda sozinho, independente, não quer mais nem saber da gente, decide tudo sozinho. Tudo bem, vai lá, cara. Se você acha que vai dar certo, tudo bem. Vai machucar, vai doer, mas você não está ferindo a mim, você está ferindo a Jesus que habita em mim. Vocês estão me entendendo, gente? Deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Acho que a música que nós vamos cantar é aquela mesmo. Isso. Isso, essa aí mesmo, tá? E o que é gastarei e me deixarei gastar? Essa é a marca da Fran. A marca dela. Eu já vi essa mulher doente, mas doente de estar com a perna, que a roupa doía na perna dela, toda empelotada. As discípulas que são íntimas viram isso nela. De ter febre, a Fran com febre de 40 graus, ela começa a bugar. E ela estar aqui, porque ela estava na escala de pregação, e ela estava aqui, falou: amor, fica que eu vou. Não, eu vou. Por quê? Porque ela entendeu desde o começo que é se gastar e se deixar gastar. Então esse é o DNA. Eu não vou porque eu estou com uma dor na minha coluna. Vai emagrecer e treinar. Vai fortalecer. Aí machuquei meu pé. Coloca um curativo, coloca um negócio e vai. Mas eu não posso hoje na célula que eu estou cansado. Então toma café, toma um energético, toma uma pílula daquela do macaco. E tudo isso, porque para ir treinar toma, mas para ir na célula não toma. E essas coisas faz parte do entendimento também. Eu estou doente, então eu não vou para a igreja. Não, é o contrário, eu estou doente, por isso eu vou lá e eu sei que o Senhor tem cura para mim. Eu estou cansado, por isso eu não vou buscar, não. Eu entendo, se eu estou cansado, o Senhor é o meu descanso. Então é a forma de entender que precisa mudar. Nós não podemos mais entender a nossa vida conforme o mundo. Está cansado, não vou para a igreja, estou doente, não vou para a igreja, estou triste, não vou para a igreja, estou chateado, eu fiquei de mal. Isso é o mundo que vive assim. É o mundo que pensa assim. Isso não é pensamento e nem a vida dos inconformados. Os inconformados são o que? Eu estou triste, então o Senhor é a minha alegria. Eu estou doente, Ele é a minha cura. Eu estou cansado, Ele é o meu descanso. É isso. Isso é ser inconformado. Isso é deixar o Senhor transformar. Isso é inspirar. Aleluia. Aquela pessoa que você está tentando trazer para a igreja, talvez ela está vendo que você cansa, daí não vai. Você estressa, daí você não vai. Ela fala: que Jesus fraco. Reclama. Vai ganhar alguém como só reclama. Eu não quero um Deus que te faz ficar desse jeito reclamando. A hora que testemunhar o evangelho da graça de Deus. Isso é testemunhar o evangelho da graça de Deus. A Fran é exemplo disso. Você também, meu amor. Você é um grande exemplo. A gente se cuida, né? Quando eu estou querendo dar uma bobeada, ela me fortalece. Quando ela começa a querer,
Afinal de contas, ele falou assim: ai, amor, eu tô tão cansado, eu não vou na movie. Tô a roupa, garrafinha de água tá lá na cozinha. Que é o treino. Ai, amor, eu amanheci com dor nas costas. Vai lá e para ele te alongar que já passa. Para os maridos, eu lembro que uma vez eu acordei, eu estava muito cansada mesmo. Eu olhei na cama ainda, olhei para ele e falei: amor, hoje eu não vou, eu estou muito cansada. Sabe o que ele fez? Começou a me chutar para fora da Empurrei. cama. Ela caiu. Vai. Você vai, amor. Eu falei: não vou, amor. Eu virei esse de lado para ele e comecei a empurrar. Levantou brava. Oi. O treino dela é às 9, o meu é às 10, né? Depois que trocou da academia. Mas enfim. Então, entenda isso, cara. Porque assim, é lindo falar assim: aqueles que esperam o Senhor renovarão suas forças, voarão como águia. Aí fica só aqueles crentes do uau! Se alguém quer ver se o cara pregar assim: aqueles que confiam no Senhor fortalecerão as suas forças e voarão como águia. Aí o cara: meu Deus, aleluia, eu vou voar. Mas cisca igual uma galinha. Vocês estão me entendendo? Uma coisa é você ser empolgado, outra coisa é você ser empurrado a viver o que Deus quer fazer com você. Uma coisa que eu senti... E igreja de inconformado é assim. De falar aqui: mas o pastor empurrou o pastor. Ai, que estúpido, ai, que grosso. Não, quando eu levantei ali, eu falei: se ele entende, se ele fez isso é porque ele sabe que eu dou conta. Então eu dou conta, então eu vou. Se ela fosse ofendidinha, carente... Vai, porque depois de noite eu quero conversar com você. Continuar para acabar. Só vai, cara. Só vai. E por final, Apocalipse, capítulo 3, versículo 5 diz assim: aquele que vencer será igualmente vestido de branco. Jamais, escuta isso aqui, gente. É aqui, meu olho está aqui, cara. O meu olho está aqui. O meu olho não está em outra coisa. O meu olho está aqui. Pensa nisso. Imagina a cena, você chegando no céu. O Leandro, o céu vai anunciar antes já. Eu falei que um dia ia falar no altar, eles vão falar. O Leandro, quando morrer, o Leandro, marido da Laura, quando ele morrer, ele vai estar lá, aquela colina assim, ele chega no céu, né? Aí vem a cabecinha dele aqui, ó. Ele está sempre rindo, né? Os anjos: meu Deus, é ele. É ele. Fala para o ministério de louvor do céu: é ele. É ele. Quem não acredita? Aí Pedro sai correndo do portão, vai lá para Deus. Deus, assim, né? Deus. Jesus fala assim: não é. É ele. Quem? O Leandro, chegando no céu. Porque ele passou o seu casamento com a Laura. Ele passou pela aprovação dessa terra. É por amor. Eu falei que ia falar aqui. Escuta. É amor, é muito amor. Aquele que vencer será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o nome dele do livro da vida. Uau. Agora olha aqui: mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos que têm ouvidos. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pensa de Jesus olhando para mim e fala assim: Pai, esse é o Michel. Esse é o Michel. Que o teu Espírito e eu habitamos nele. E olha aquela galera lá, tá tudo vindo com ele. Pai, deixa ele entrar. Aí o pai olha para mim, o que ele vê? O Michel não, ele vê o sangue de Cristo em mim, vê a marca da promessa em mim. É isso que eu quero que você viva. Eu não quero chegar um dia e saber que o sangue de alguém veio para minha mão porque eu não os ensinei a verdade. Porque eu não os confrontei com o evangelho da graça de Deus, que confronta o espírito do anticristo, que confronta a alma humana, que confronta a carnalidade desse mundo, que confronta o sincretismo, que confronta o marxismo dentro da igreja, que confronta o plano diabólico.
Nunca essa igreja ficou sem ouvir uma doutrina dessa. E para encerrar de vez, Apocalipse 3:19, versículo 19: eu repreendo e disciplino aquele que amo, portanto, seja diligente e arrepende-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e serei com ele e ele comigo. Agora, aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono. No meu trono. Como eu também venci e me assentei com o meu Pai no meu trono, no seu trono, sentar comigo no meu trono, como eu sentei com o meu Pai no meu trono, no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Existe algo, irmão, que nós vivemos como igreja, que o resultado não é aqui. Uma vez me perguntaram: pastor, agora que você conseguiu, agora que essa frase me causa um certo arrepio, agora que você chegou lá. Para mim, quando a pessoa fala assim, para mim o chegar lá é o céu, cara. Não tem nada nesse mundo que para mim é chegar lá. Não, você alcançou 20 mil pessoas, agora é um pastor conhecido nas nações, chegou lá. Eu não, eu estou na terra, irmão. Estou aqui nesse tabernáculo fedido ainda. Eu chegar lá é o céu. Fala assim: pastor, agora que você chegou lá, agora você está alcançando, conquistando, por que você está fazendo essas coisas? Você vai deixar tudo isso? Eu fiquei com duas respostas. Uma era uma espada que eu arranquei, e a outra foi o meu coração. Eu falei: cara, se eu continuar eu vou atrapalhar. Se eu continuar eu vou atrapalhar. Mas pastor, o que eu quero mesmo não chegou ainda. O que eu quero mesmo é a recompensa que nós vamos ter disso tudo. Essa igreja, esse povo que está aqui, vocês foram ganhos com esse coração. Vocês são de Jesus por causa desse tipo de coração, onde verdadeiramente Cristo é o centro de tudo, onde verdadeiramente o evangelho de verdade, genuíno, é que é pregado. E o que vencer vai sentar no trono com Jesus. O que aguarda nós lá em Nova Zelândia? Não é o que Paulo ouviu do Espírito Santo, tribulações. Também não sei, ele não falou essas coisas para mim. Mas o que eu sei é que nós vamos viver uma grande aventura com Jesus de volta. E eu digo nós porque vocês vão estar junto com a gente. Nós vamos viver uma grande aventura com Jesus. E eu queria pedir para você ficar de pé. A gente fica assim: poxa, mas eu vou viver o reino de Deus, ou eu vou viver o meu trabalho, essas coisas. Cara, você é a mesma pessoa. Irmão, não tem como dividir você em dois: metade de Deus, metade do mundo. Não existe isso. Você é de Deus, e onde você estiver, o que você estiver fazendo é de Deus. Viva o reino no teu trabalho, viva o reino na igreja, viva o reino na tua casa, viva o reino na tua escola, viva o reino aonde quer que você esteja e for. Porque pode falar. tudo que você fizer, se tudo que você fizer for para o Senhor, não importa o que você faz, importa quem você é. Aí o que você fizer vai ser consequência de quem você é. E pronto. Simples assim. Simples assim. Você é embaixador do reino. Embaixador do reino dos céus. Aonde? Na terra. Então, enquanto você estiver habitando nessa terra, não importa onde você esteja, você é embaixador do reino dos céus. O que rege você não são as leis desse mundo, são as leis do reino que você representa como embaixador. Então seja testemunho disso. Vamos viver intensamente isso. Vamos apoiar o nosso coração nisso. Homens erram, homens falham, mas o amor de Deus é imutável. E o perdão também. Você não é impedido de ser ferido, mas você também não é impedido de ser
curado. Uau. Muitas vezes pessoas saem, se desviam, largam de Jesus, aquele que nunca errou conosco, nunca falhou e nunca irá falhar conosco, por causa de pessoas, porque foram feridos por pessoas. Não quer dizer que, não quero dizer assim, não, você não pode ser ferido, isso é errado, mas é errado você não deixar Jesus curar. Isso é errado, porque o Senhor quer curar. Quando você não deixa que o Senhor cure, isso é um pecado. É um pecado grave. Idolatria. Isso é errado. Por isso deixe que o Senhor cure seu coração. Eu queria chamar você que está aqui hoje. A próxima vez que a Fran pregar aqui nesse altar, provavelmente só final de dezembro do ano que vem. Ou online. Ou online, vai ser um telão daí, né? Vai ser um telão. E eu queria que você, mas só se você quiser, tá? Assim, sem a emoção, do racional mesmo. Falar, cara, eu quero viver esse nível do evangelho, cara. Eu quero viver esse nível do evangelho. Isso. Daí nós vamos cantar. E aí você vai poder cantar essa música bíblica. Pense numa música bíblica. Essa música. Vem. Você vai vir quase todo mundo, cara. Vem mais pra frente. Que veio bastante gente. Faz essa canção a tua oração. Faz dela a tua oração. Essa música é muito bíblica, muito bíblica. Estou preparando o caminho. A unção de João Batista, preparar o caminho para o Senhor. Endireitando as veredas. É isso aí. E cada vez mais diminuindo. Porque importa é que ele cresça. É isso aí. Nele a minha prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele. Declara isso. Por ele eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Declara isso. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é